Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O jogo que abriu a 28ª rodada do Brasileirão Betano aconteceu ontem, no Allianz Parque. Por lá, o Palmeiras, líder da Série A, entrou em campo diante do Red Bull Bragantino, equipe que não vive grande fase. Apesar do ótimo nível atingido pelos comandados de Abel Ferreira, a equipe do interior paulista abriu o placar, com John John. Ainda na etapa inicial, todavia, o Verdão conseguiu o empate, o que mudou os ânimos para o segundo tempo. Mesmo que os primeiros 10 minutos da etapa final tenham sido equilibrados, o gol da virada palmeirense foi um duro baque na equipe de Bragança. Aliás, o volante Gabriel tentou analisar o revés após o apito final. O time vinha de 3 jogos sem perder, com bons resultados. Hoje fizemos um excelente primeiro tempo, saímos na frente. Nos 2 jogos com eles no campeonato, nós saímos na frente e tomamos a virada. Voltamos lá para o segundo tempo, eles conseguiram fazer o gol de um bate e rebate que sobrou. A equipe deu uma desestabilizada, disse ao Premiere. É um jogo em que o Palmeiras vem em um momento muito bom, as coisas estão dando certo para eles. Em momentos do jogo tivemos a bola, tivemos chance de ampliar o placar, não conseguimos e fomos punidos. Finalizou. Além de ressaltar o nível da atuação coletiva do Palestra, é fundamental dar ênfase a mais uma atuação de gala de Vitor Roque. Agora, ele já soma 12 gols em 25 rodadas da Série A, na busca pelo artilheiro Caio Jorge. No caso do argentino, mesmo tendo saído do banco pelo desgaste gerado após a data FIFA, ele ainda conseguiu deixar sua marca. Agora, o Verdão soma 32 gols nos últimos 11 jogos, desde que Abel modificou a formação. Por fim, como o rubro-negro também derrotou o Botafogo na noite desta quarta-feira, a diferença entre Palmeiras e Flamengo se manteve em 3 pontos. Todavia, como possui 2 vitórias a mais, vai se manter no topo, mesmo que perca para o Mengão. O jogo será domingo. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Uma virada impressionante. Um passeio 5-1 no adversário, jogando na casa dele. A trilha sonora não é novidade, mas também não sai de moda. É o time da virada, o time do que mesmo, professor? AMOR. A torcida cantava para apoiar o Palmeiras contra o Bragantino, mas também não tirava o olho do celular para secar o Flamengo contra o Botafogo. São 6 ex-palmeirenses nos Braga Boys e eles até tentaram acabar com a festa do time da casa. Num primeiro tempo de chances para os 2 lados, o VAR chamou o árbitro Rafael Klaus para conferir um toque de mão de Bruno Fux dentro da área. Pênalti para o Bragantino e o John John fez valer a lei do ex. Com a paradinha para bater de pé direito! Gol! Vai, Bragantino! A gente entrou no jogo para ganhar, como a gente sempre faz. Não, a bola realmente tocou na minha mão. Não sei se teve força a bola, acho que no cabeceio a bola nem ia chegar no gol, mas tudo bem. E quem não adora uma jornada do herói, hein? Bruno Fux cometeu o pênalti aos 35 minutos e marcou de cabeça o gol de empate aos 49. Nos acréscimos do primeiro tempo, tudo igual no Allianz. Antes de acabar a primeira parte, tu fazes o golo naquele último instante, dá uma calma e uma tranquilidade à equipa para que a segunda parte possa ser melhor. Ou se foi melhor. Na segunda etapa não deu tempo nem do Bragantino anotar a placa. Aos 12 minutos, a bola sobrou livre para o Tigrinho. Aí já era. Vitor Roque no canto! E ele vira para o Palmeiras aqui no Allianz! E se você acha que o Palmeiras se contentou com a virada, aos 27 minutos foi a vez do Felipe Anderson aprontar essa aí. Felipe Anderson calibrou, bateu colocado, golaço, golaço, golaço! Nessa altura, o Mister já tava só alegria. Com a vitória encaminhada, Abel mandou pro campo Ramon Sosa, recuperado de problemas físicos, e os atletas que estavam com as seleções na data FIFA. Um dia depois de fazer dupla com o Messi pela Argentina, o Flaco Lopes voltou mostrando que a dupla Flaco-Roque segue em sintonia. Olha o Flaco, olha o Flaco, olha o Flaco! A dupla que o palmeirense ama amar. O Flaco é um cara incrível, estava na seleção ontem, estávamos assistindo ele
E graças a Deus temos se dado muito bem e muito feliz pelo nosso jogo. Quem disse que acabou? Eu até achei que tinha acabado, tava pronta pra gravar e tal, mas aí... Pita o gol! De novo ele, o imparável Vitor Roque! O 10º gol do Tigrinho nos últimos 9 jogos. Agora sim acabou. 5-1 pro Palmeiras, a 4ª vitória seguida. Já pode gravar aí, Júlia. O Palmeiras é o time que mais venceu jogos de virada no futebol brasileiro esse ano. A rodada só não foi perfeita para o Alviverde porque o Flamengo também fez o dever de casa. O próximo jogo, justamente contra o adversário na briga pelo título, vai ter um gostinho de final antecipada. É muito importante, claro, com certeza vale 6 pontos. E é seguir trabalhando com muita humildade para tentar fazer o melhor jogo lá contra eles. Acho que o Palmeiras já não ganha lá não sei quantos anos, 10 ou 11 anos. É mais um desafio para nós. Esquece, é Palmeiras, campeão brasileiro! Palmeiras vencendo o Bragantino na casa dele, Palmeiras, né? Só para ficar claro que eu falei de um jeito que pareceu que era na casa do Bragantino. E o Flamengo fez a lição de casa fora de casa. Fora de casa, isso. Ó, 9ª vitória consecutiva do Palmeiras como mandante. E o Palmeiras, ele tem aquela coisa, quando chega nessa época que tu acha que os adversários, a parte de cima, estão oscilando, né? Aí o time adversário, na casa do Palmeiras, sai na frente. Parece que é o dia do Palmeiras oscilar. Não. Só que não. Não tem. Só que jamais. Não tem. É um time que se recusa a perder, Exato. É um time que tem uma força. Olha, seria legal ver esse futebol, já que aproveitando o uniforme, seria legal ver esse futebol na seleção brasileira. Nossa, né? Já pensou? Seria. E também eu digo que a questão do Ryan, por exemplo, do Vasco, passa por outros jogadores, passa, por exemplo, pelo Vitor Roque. Para mim, o Vitor Roque está à frente do Ryan, pela experiência que tem, pelo histórico que já apresentou, não só no Palmeiras, mas tinha apresentado no Atlético Paranaense, mesmo pela experiência internacional que foi curta, bateu e voltou, já conseguiu ter uma experiência internacional. Então, acho que o Vitor Roque, sim, esse tem que ser observado para a próxima convocação. O Ryan, não descarto não, mas espera um pouquinho. Na próxima, temos que ter Vitor Roque entre os convocados da Seleção Brasileira, como tivemos o Caio Jorge no momento que estava em alta. Tá certo. Né? Esse pênalti, vamos lá. No Brasil, a gente está marcando todos os pênaltis, tá? E aí também esse pênalti serve para acabar com a teoria da conspiração, né? Porque eu acho que tem um pouco de peso disso também. Tava fácil de não marcar. Mas assim, para mostrar, olha, não há teoria da conspiração, então eu marco. Porque a bola cai no braço do jogador. O jogador está meio com o braço fora de posição. Mas tá numa disputa ali, né? Não, por espaço. isso. E a bola cai no braço dele. É bem surpreendente. Dá para marcar e dá para não marcar. Meu par de ingressos para quem vai assistir o jogo contra o Cruzeiro, que é no outro final de semana, e no meio da semana o jogo da Libertadores. Aí a gente vai dar o presente, o par de ingressos para a Libertadores, para a semifinal, que vale vaga da final. Combinado? Então já temos aqui a nossa programação. Hoje tem bola, hein? Hoje vamos dar uma bola de presente. Mais para frente, depois da entrevista do Abel, e a gente segue assim então, tá? Legal demais, a gente continua agradecendo demais vocês, os inscritos, temos outra meta, temos membros aí, e tem muitos prêmios para vocês aqui no canal também, isso aqui é importante, né? A gente faz aqui junto com vocês o Fala Veloso, e a gente vai premiando vocês aqui também no canal, que eu gosto de dar presente para vocês. O Lucas às vezes não quer dar presente, mas eu gosto. E hoje vai ter a bola que eu tinha esquecido, mas tem bola hoje para vocês, tá? Vamos falar dessa vitória que foi demais, 5-1. O Palmeiras chegou a empatar com o Flamengo com a artilharia do campeonato. 51 gols chegou o Palmeiras. Impressionante, números impressionantes do Palmeiras mais uma vez. Chega a 61 pontos. 61 pontos na classificação. Abre 3 de vantagem com relação ao Flamengo, e aí domingo vai ser um jogão. Aliás, deixa eu explicar um pouquinho para vocês também de domingo. Domingo eu vou estar lá no Maracanã. Eu vou lá acompanhar esse clássico, esse jogo que é muito importante. Um empate lá para a gente tá bom, uma vitória, 6 pontos, faltando aí depois 10 rodadas, seria espetacular. Então é um jogo importantíssimo para o Palmeiras, e no momento que o Palmeiras está jogando muita bola. O Palmeiras hoje, sem sombra de dúvida, joga o melhor futebol do Brasil. O que vai acontecer domingo, o que vai acontecer na Libertadores,
no resto do campeonato que falta aí, para o Palmeiras faltam 11 rodadas, para o Flamengo também, a gente não sabe. Mas hoje o Palmeiras joga o melhor futebol do Brasil, não tenho dúvida nenhuma disso. A gente vê as dificuldades do Abel, estava falando sobre isso. A gente vê que o Abel perde jogadores que vão para a seleção. O Palmeiras joga na data FIFA. O Palmeiras joga na data FIFA com 7 desfalques e vai somando pontos. Vai somando pontos. O Palmeiras consegue realmente jogos importantes. Pegou o Juventude, né, na data FIFA, goleada, e agora segue assim. Segue assim o Palmeiras, mais uma vitória importantíssima, mais uma goleada. É Juventude, é Inter, Bragantino, Vasco, Fortaleza, Sport. É uma goleada atrás da outra que o Palmeiras vem colecionando em casa. Então, realmente com dificuldades, porque o Palmeiras está sendo prejudicado. Essa história de ter que jogar na data FIFA com 7, 8 desfalques. O Palmeiras foi o único que está brigando pelo título que jogou na data FIFA. Isso ninguém fala, né? Daqui a pouco a gente vai repercutir aqui a fala do John, que absurdo, John, que passou a vida, a carreira aqui, que no Palmeiras não fez nenhum gol com a camisa do Palmeiras, apesar de ter recebido várias oportunidades, inclusive do Abel, né? Aí aproveita essa onda que tem muita gente falando que o Palmeiras tem sido favorecido pela arbitragem. Foi o pênalti contra o São Paulo que está virando tudo isso. O Palmeiras já virou jogo contra o Botafogo, que estava 3-1, saiu o pênalti, o cara errou, o Palmeiras virou 4-3. O São Paulo estava 2-0 e o juiz não deu um pênalti que errou, foi pênalti. Mas é para tudo isso, para toda essa tempestade, até o John pegando essa onda aí, para falar que o Palmeiras, sempre que um time vai jogar contra o Palmeiras, tem que jogar contra o árbitro também. O que o árbitro errou hoje? O que ele errou hoje? Para o John tá falando, para ter mais escrito, contra o Juventude, o que o árbitro errou? 0. Teve um pênalti que foi marcado, o VAR chamou, ele voltou atrás, e está tudo certo. Não foi pênalti, o VAR corrigiu e pronto. O Palmeiras não teve nenhum benefício no jogo, não teve quer dizer, benefício não. Não teve nenhum erro da arbitragem que pudesse favorecer o Palmeiras, e foi 4. E hoje nenhum erro que pudesse prejudicar o Bragantino do John, e foi 5. E o John vai falar uma bobagem como essa. Passou aí não sei quantos anos no Palmeiras, não fez um gol com a camisa do Palmeiras, e mesmo assim tinha oportunidade. Tem 10 agora lá no Bragantino nessa temporada, é verdade, está jogando bem, mas precisa fechar a boca, não pode sair falando essas bobagens, né? Dentro de campo está bem o John, fora de campo falando bobagem, porque hoje não teve nenhum erro da arbitragem que pudesse ser colocado aqui que o Palmeiras se beneficiou. Então tá nessa onda aí todo mundo falar do Palmeiras, e o Palmeiras é um time que resolve dentro de campo. Dentro de campo, o Palmeiras, com toda a sua competência, o Palmeiras está sendo prejudicado porque é o único que joga data FIFA com 8 desfalques e ganha o jogo. E ganha o jogo do Juventude metendo 4. E aí ninguém fala nada, né? Quando o Palmeiras joga e goleia, como goleou hoje o time do John por 5, aí mesmo assim ele vai dar uma entrevista como essa no intervalo. Estava 1-1, né, John? Não sabia o que via para o segundo tempo, né? Devia esperar um pouco mais, né? Aí o Palmeiras ganha por 5 e ele vai falar que o Palmeiras, que o time que joga contra o Palmeiras tem que jogar contra a arbitragem também. Ô, John, joga de boca fechada, tá? Joga com a boca fechada, que é muito melhor para você, que dentro de campo você está resolvendo. Fora de campo você está começando a se complicar, porque está falando bobagem. Está entrando numa onda aí de muita gente que está preocupado com a forma como o Palmeiras vem jogando, com a forma como o Palmeiras assumiu a liderança do campeonato, a forma como o Palmeiras vem sendo hoje o melhor time do Brasil dentro de campo, jogando bola. E aí muita gente começa com essa onda já. Mas está jogando, mas tem a arbitragem, tem um pênalti aqui. É onda das pessoas que querem tumultuar, querem atrapalhar o melhor futebol do Brasil hoje. Queiram ou não, o Palmeiras hoje tem o melhor futebol do Brasil. Então, essas conversas aí que tentam desestabilizar, tentam tirar o mérito do Palmeiras e do Abel também, a gente tem que cortar. Não dá para permitir que a cada rodada alguém levante essa história que o Palmeiras está sendo beneficiado. O Palmeiras está ganhando dentro de campo. O Palmeiras hoje tem o segundo melhor ataque da competição.
Palmeiras vem de, ó, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 goleadas seguidas jogando no Allianz Parque. Então o Palmeiras realmente está conseguindo tudo que está conseguindo dentro de campo. O Palmeiras fala que o Palmeiras tem força, nos bastidores. Que força que o Palmeiras tem na CBF? Que força que o Palmeiras tem na Conmebol? Isso não existe. Não existe. O Palmeiras realmente é competente dentro de campo com o trabalho dos atletas e o trabalho do Abel. E a gente não pode permitir, principalmente para um jogador como você, viu, John? Que teve uma parte da sua vida que o clube te abraçou. Um clube como o Palmeiras, que te deu oportunidade. Que você estreou, ficou na base, estreou e não fez nenhum gol. Aí vai para o Bragantino e fala mais uma bobagem como essa, aproveitando essa onda toda que está. Acho que você tem que se retratar, tá, John? Pedir desculpa pela bobagem e pela ingratidão que você cometeu hoje. Tá? Mas vamos falar de bola, que é o que mais interessa. O Palmeiras realmente vem jogando bem, embora muita gente tenha falado bobagem, como o John, querendo tirar o mérito, mas o Palmeiras com desfalques ainda. O Kelvin ainda não conseguiu voltar, eu esperava até que ele voltasse, ainda não veio. A escalação é essa que o Lucas está colocando aí, ó, com muitos problemas aí do Abel. Com muitos problemas. Sem Kelvin, sem Murilo. Hoje também ainda não tinha o Aníbal, que entrou no segundo tempo. O Maurício já jogou. O Flaco entrou depois também. O Vitor Roque jogou e fez 2. Mais 2 de Vitor Roque. E mais um gol do Flaco. Que dupla, hein? Que dupla. Com quem que a gente vai comparar essa dupla? Do Palmeiras, tá? Não é com o Bebeto e Romário, não. Vamos comparar com o do Palmeiras. Quem que dá pra gente comparar? Evair e Edmundo, Oséias e Paulo Nunes. Com quem que dá pra gente comparar essa dupla aí do Palmeiras? Esses dois aí, ó. Flaco e... Como que eles falam? Flaco Roque, né? Que eles falam, é isso? Flaco Roque. Com quem que dá pra gente comparar? Essa eu passo para vocês aí. Quem que vocês que estão acompanhando aqui a live, mais uma vez, obrigado a todos vocês, Flaco Roque. O Lucas está me ajudando. Com quem? Ah lá, Miller e Luizão, está dizendo aqui, ó, quem? Agoriste. Miller e Luizão, boa lembrança, a dupla de 96. Miller e Luizão, eu acho que é isso mesmo. Eu não citei Miller e Luizão, não tinha esquecido que eu joguei com os caras, né? O Luizão estava impulsivo, metendo um gol atrás do outro, foi o artilheiro do Paulista. O Miller jogando muita bola, o Luizão fazendo os gols. Eu acho que é isso mesmo. E eu não ouvi ninguém comparar com esses dois, né? Com Miller e Luizão. Ninguém comparou com esses dois. É isso mesmo. É os dois que estão mais próximos aí. O Flaco e o Vitor Roque, Miller, Oséias e Paulo Nunes, diz o Rogério ali, campeões da Libertadores, né? Campeões da Libertadores de 99. Mas é isso, o trabalho do Abel. Com todas as dificuldades, ó, venha para o clube de membros e tenha vantagens, diz o Lucas aí. Certo? Vem com a gente. Então, as dificuldades que o Abel está tendo, mesmo no meio de uma data FIFA, time todo mudado, é goleada, e aí vem com essa conversa. Isso aí está incomodando já, né? Está incomodando já essas conversinhas aí, que o Palmeiras não teve nenhum erro a seu favor. E o pênalti também que o árbitro marcou, o Klaus, aqui no Brasil, aquilo ali é pênalti. Aí o Abel falou, lá no Mundial não foi, no lance nem é muito parecido, não. O jogador está com a mão para baixo, tal. O lance nem é parecido assim, igual. E aqui, realmente, esse lance é marcado pênalti. Esse lance aí que o Lucas está colocando para a gente, ó. A mão do Fux está aberta, até ele está se protegendo ali, porque tem um encontro ali por trás. E ele abre o braço, mas a bola tocou no braço, o VAR chamou, braço aberto. É pênalti, tá? Não vamos também a gente ficar criando fantasma, não. Isso aí, hoje na arbitragem do Brasil, no VAR brasileiro é pênalti. O braço está aberto, marcou, foi lá, fez o gol, 1-0 e 5-1 depois. 5-1. Viu, São Paulo? Estava 2-0, hein? Virou para 3. Hoje estava 1, virou para 5. Olha só a capacidade desse time, hein? É a 8ª vez que vira uma partida que sai perdendo. Então, estão reclamando de um pênalti aí que poderia não resolver nada também, hein? Poderia não resolver nada. Então, realmente, é um time que está jogando muito. Deixa eu agradecer também nossos parceiros aqui, a BandBet, que é uma parceira nossa aqui também, que tem o QR Code aí para você. Você pode se inscrever, tem que ser maior de 18 anos, claro, sempre com responsabilidade. E a MA7 do meu parceiro André, está sempre com a gente aqui também, que dá a oportunidade de você ver
o jogo todos os jogos do Palmeiras no Allianz Parque, né? Mas olha o jogo para daqui 15 dias. 15 dias? 15 dias. Palmeiras e LDU valendo a vaga para a final. E a M7 vai colocar você lá no camarote para assistir esse jogo. Então fica ligado aí, tem muitas coisas acontecendo legais aqui para vocês que já estão aqui inscritos no canal. Aliás, continuem se inscrevendo, hein? Temos outra meta aí já de 150 mil. Continuem se inscrevendo para a gente ir batendo meta e dando brinde, presentes para vocês aí. Essa promoção da M7 não tem igual. Se você for procurar ingresso, você não vai achar, hein? Se você for procurar ingresso para comprar, não tem mais. Acabou, está esgotado. E a gente ainda tem 2 ingressos para dar de presente para vocês, tá? Então, fica ligado que tem coisa boa aí para vocês. Então, no jogo de hoje... Bragantino, e com esses 5 gols marcados, o Verdão chegou a 51 gols marcados no Brasileirão. Flaco fez mais um gol ontem e o colocou na segunda posição entre os argentinos com mais bolas na rede pelo Palmeiras e na quarta entre os estrangeiros, dividindo o posto com o compatriota Bóvio nas 2 listas. Ambos marcaram 55 vezes. Além disso, Flaco se isolou na 5ª posição entre os maiores artilheiros do Verdão neste século. Olha só, hein? Superando Wagner Love. E essa já é a temporada aí mais artilheira de Flaco na carreira. Até o momento são 23 gols. E até o final do ano, creio que ele vai ultrapassar a marca de 30 gols aí, né? Legal a gente ver Flaco marcando, Vitor Roque. Já vou trazer também os números aí do Vitor Roque nas últimas partidas. Tá louco, cara. Tá dando gosto de ver mesmo, né? O Palmeiras, essa dupla de ataque aí. Ontem não começou jogando, né? O Flaco entrou no segundo tempo, já deixou dele. Enfim, tá dando muito gosto, tá dando orgulho, cara. Que legal, né? Que legal. E não sei se vocês viram aí, Paulinho pedindo contratação no Verdão. Ele tava ontem no Allianz Parque. E no seu Instagram, né, ele fez uma postagem na comemoração do gol do Fux, gol de empate ontem contra o Bragantino. Ele postou lá, né, nos seus stories, pedindo ao Palmeiras que compre ele do Galo. Na legenda da foto da comemoração de Fux tá assim, craque de bola, meu irmão, compra ele. Aí um emoji ali dando risada e um coração verde, Verdão, que já definiu, né, como nós adiantamos aqui há algum tempo atrás, que vai adquirir Fux em definitivo. Bom, Vitor Roque, chegou a hora agora de falar do Roque, né? Nos últimos 14 jogos, são 11 gols e 4 assistências. O que tá jogando de bola também o Vitor Roque, e é o que eu venho falando, tá? Se continuar nessa pegada, ele vai ser convocado por Ancelotti. O problema é, próxima data FIFA de novembro, a gente tem um jogo atrasado que falta realizar ainda, contra o Santos lá na Vila. O Santos ganhou ontem do Corinthians por 3-1, né? Os caras estão ganhando confiança também, vai ser um jogo dificílimo, né? Pô, um clássico, jogo dificílimo, apesar do Palmeiras ter um retrospecto bom lá na Vila. Podemos ir disputar esse jogo contra o Santos sem Vitor Roque também, tá? Na próxima data FIFA de novembro, ou seja, podemos ter Gustavo Gomes, né? Convocado para a seleção paraguaia, Piquerez, Uruguaia, Aníbal, Argentina, Emiliano Martínez, Argentina, Emiliano Martínez, Uruguai, Sosa, Paraguai, Facundo, Uruguai, quem mais? Vitor Roque, seleção brasileira, Andreas pode ser chamado, meu Deus do céu, cara, Flaco, né? Seleção argentina, não sei se eu esqueci de mais alguém, olha, poderemos ter muitos problemas aí para enfrentar o Santos, tomara que não. Mas se o Vitor Roque continuar assim, cara, tá numa fase espetacular. E o John, hein? Falou ontem, né, que no Allianz Parque tem que vir jogar contra o Palmeiras e contra a arbitragem. Pô, John, isso tá certo que você falou no intervalo do jogo, né? Tava 1-1. Tava, né, pistola ali. Mas 5-1 terminou o jogo. Acho que por conta disso que você pediu desculpas, né? John pediu desculpas depois aí, né? Por ter falado aí no intervalo do jogo que no Allianz Parque joga contra o Palmeiras e contra a arbitragem. Ontem, qual lance que beneficiou o Palmeiras? Eu queria entender de verdade, cara. Enfim, pediu desculpas aí, tá? O John, que é cria da academia. Bom, os flamenguistas voltaram a chorar
e falar da arbitragem ontem após o jogo aí contra o Botafogo, já pressionando aí pro próximo jogo. Por isso que eu tô falando, quem será que vai apitar, hein? Tava até cogitando aí o pessoal falando, né? Poderia ser uma arbitragem estrangeira. Acho que não, né, gente? Acho que não. Acho que vão ser árbitros aqui do Brasil mesmo. Agora, quem? Vamos ver o que a CBF vai definir. O Boto, diretor de futebol do Flamengo, falou que não pode se calar quando o Flamengo é prejudicado. A Arrascaeta, em uma postagem, disse que os jogadores estão deixando de ser protagonistas. A pressão está sendo feita aí para o próximo domingo. Em reunião na última terça-feira na Conmebol, a entidade confirmou a final da Libertadores para Lima, no Peru. Então não vão tirar a final de Lima. Vamos torcer para que o Verdão esteja lá disputando, não é mesmo? Família, últimos dias aí de desconto em dobro na GoCase, utilizando o nosso cupom, tá? O desconto é em dobro para produtos acima de R$ 99,00. Corre lá, garanta aí a sua capinha personalizada, tá? Você pode entrar no site da GoCase pelo seu navegador ou pelo QR Code que aparece aí na tela, certo? Produtos licenciados do Verdão. Tem garrafinha térmica também, ó. Tá maluco, cara? São produtos sensacionais. Então corre, que são os últimos dias com o desconto em dobro, utilizando o nosso cupom que aparece aí na tela. Fechou? Dá essa moral para nós também com os nossos parceiros da GoCase. E se você quiser presentear alguém com produtos que não sejam do Verdão, não tem problema. Desconto em dobro em produtos, qualquer produto acima de R$ 99,00, tá certo? Bom, dando continuidade aqui, quero falar para vocês que o Palmeiras anunciou a venda de ingressos para o jogo contra o Cruzeiro, que acontece no outro sábado, dia 26 de outubro, às 20h30, no Allianz Parque. Os ingressos estarão disponíveis nesta quinta, a partir do meio-dia, para sócios Avante. Os valores vão de R$ 120 a R$ 200, com o setor norte com restrição por conta de estrutura de palco. Então teremos capacidade reduzida aí também para esse jogo contra o Cruzeiro. Felipe Luiz, em coletiva, me surpreendeu, hein? Elogiou o Abel aí, dizendo que é o melhor treinador do Brasil. Vai ser um jogão, né? Os caras tentando pressionar de lá, morde a sopra. O Felipe Luiz reclamou também, né, de arbitragem, mas deu uma elogiada ali no Abel. Vamos ver como é que vai ser esse jogo aí. Esperamos que não tenha polêmica, que seja, né, resolvido ali dentro de campo. Acho que são o Abel, para mim, o melhor treinador do país, já não é de hoje, e o Felipe Luiz faz um grande trabalho aí, vem fazendo, né, um grande trabalho no Flamengo. E a Inter de Milão, notícia de última hora que chegou pra gente esta manhã, a Inter de Milão está interessada na contratação de Eric Belé e do atacante Luigi. Os caras podem aí levar nossa dupla. Bom, vamos aguardar, ver o que acontece, né? O mercado, a janela ainda está fechada, mas o mercado já está bastante aquecido. Então, muita coisa vai acontecer aí nesse final de ano, começo de 2026, quando a janela abrir. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência em mais um vídeo, obrigado por estar com a gente. Não esquece de deixar o like se você ainda não deixou, hypa nosso vídeo, comenta, se inscreva, compartilha, mais tarde a gente volta. Tamo junto e avante palestra! O Palmeiras é o time da virada. Pela 8ª vez neste Campeonato Brasileiro, o Verdão saiu atrás do placar e conseguiu passar à frente do marcador, virada que se transformou em goleada no segundo tempo contra o Red Bull Bragantino. Palmeiras 5, Red Bull Bragantino 1. Bora falar o que foi esse jogo? Já quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Agradecer a participação de vocês aqui no canal do YouTube Pedro Marques Fute. Na última semana passamos de 8 mil inscritos para quase 14 mil inscritos. Eu estava até preparando a arte de 10 mil inscritos em agradecimento. E aí já virou 13 mil. E agora estamos quase batendo 14 mil inscritos com a sua participação. E eu vou responder os comentários de todos vocês. Cada comentário que vocês deixaram aí nos últimos dias, eu vou responder. Muito obrigado pela participação. E é aquilo, se você
aprova, se você curte o trabalho que é feito aqui pelo canal do YouTube Pedro Marques Fute, basta deixar o seu like, aparecer na opção do hype para você, bora dar aquela hypada, assim o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é bom e vai compartilhar para mais palmeirenses dentro da plataforma, assim você ajuda o trabalho que é feito aqui no canal. Muitos de vocês pedindo por conteúdo, por mais vídeos, e eu pretendo dar mais atenção aqui ao canal, colocar mais energia aqui no canal do YouTube Pedro Marques Fute. Até por isso eu estou criando o clube de membros. A partir de R$ 3,99 por mês você pode se tornar membro aqui do canal e colaborar com o jornalismo independente que é feito no YouTube a partir de R$ 3,99. E pode me seguir também nas redes sociais, estou no X, estou no Instagram, @PedroMarquesFute. Então bora falar o que foi esse jogo. O Palmeiras saiu atrás em cobrança de pênalti do John, que ao sair de campo no primeiro tempo deu uma declaração muito infeliz. De verdade, uma declaração muito infeliz do John, que foi revelado pelo Palmeiras. Pela segunda vez veio aqui ao Allianz Parque enfrentar o Verdão. Ele disse que é difícil, porque toda vez que tem que jogar aqui no Allianz Parque é assim, tem que enfrentar o Palmeiras, a arbitragem, todo mundo sabe disso. Olha, John, é difícil enfrentar o Palmeiras, mas não é por conta da arbitragem não. É duro bater nesse time mesmo. Ainda mais nesse momento, nessa fase. É o melhor momento do Palmeiras nos últimos 2 anos, desde a conquista do título brasileiro em 2023. Fora que quem fez o gol de pênalti foi o John, e ainda quis reclamar da arbitragem. Então, declaração bem infeliz do John. Queria fazer essa pontuação aqui, acrescentando no vídeo. Tem que respeitar o Verdão, que bateu aqui com muita autoridade o Bragantino. É claro que o início do jogo não foi fácil, mas ainda no primeiro tempo o Palmeiras consegue o gol de empate com o Bruno Fux. Até um detalhe interessante, o Fux marcou contra o Juventude, volta a marcar hoje. Com a camisa do Atlético Mineiro ele fez 2 gols também em sequência, contra o Cruzeiro e o Caracas. Então se tem gol do Bruno Fux em uma partida, pode apostar que ele vai marcar na partida seguinte. Bruno Fux deixou tudo igual, aí na volta do segundo tempo o Vitor Roque fez o gol da virada. E que fase do Vitor Roque, a gente estava até conversando aqui, né, eu e os setoristas do Palmeiras, colegas de outras emissoras, e o Vitor Roque muito jovem, né? Chama a atenção o Vitor Roque ser muito jovem, estar atuando aqui no futebol brasileiro, assim como o Flaco Lopes foi convocado agora para a seleção da Argentina, e o Ancelotti já disse nas últimas horas que pretende fazer novos testes e dar mais oportunidades para jogadores do futebol brasileiro. O Vitor Roque pode vestir a camisa da seleção brasileira como o Flaco Lopes vestiu a camisa da seleção argentina. Aliás, que logística fantástica do Palmeiras. Em menos de 24 horas, Flaco Lopes e Aníbal Moreno entraram em campo pela Argentina, no amistoso Argentina e Porto Rico em Miami. Em menos de 24 horas retornaram ao Brasil e entraram em campo no segundo tempo. Flaco Lopes também foi às redes, o artilheiro do Verdão na temporada. O Vitor Roque guardou 2, sendo que o segundo foi assim um golaço. E não posso esquecer do Felipe Anderson. Falei do Bruno Fux guardando pelo segundo jogo seguido. Felipe Anderson também pelo segundo jogo seguido, balançando as redes. Vantagem considerável que o Palmeiras vai carregar para esse jogo no Maracanã. E até na pergunta que fizeram aqui ao Aníbal Moreno, perguntaram para ele se por isso o Palmeiras entraria mais tranquilo, e ele disse que tranquilo de jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu falei do Flaco Lopes na seleção argentina, e cabe um comentário sobre o Aníbal Moreno. Eu vi alguns torcedores argentinos, torcedores do Boca, falando que o Varela, que hoje é jogador do Porto, né, não ganhou as mesmas oportunidades, não está ganhando essa oportunidade do Aníbal Moreno na seleção da Argentina. Nisso a gente tem que destacar o Palmeiras também, né? O Palmeiras é reconhecido pelo continente como uma máquina. Agora Flaco Lopes e Aníbal Moreno convocados. E lá atrás, vocês vão lembrar, o Kusevich, que não era nem titular do Palmeiras, mas era convocado pela seleção chilena. O Atuesta, que também não era titular do Palmeiras, mas era convocado pela seleção colombiana. Posso estar esquecendo de alguém aqui. O continente reconhece que o Palmeiras é um gigante. Se veste a camisa do Palmeiras, você vai estar na vitrine e tem alta probabilidade de ser convocado. Alguns detalhes também, algumas pontuações sobre o Palestra. 8ª vitória seguida em casa no Campeonato Brasileiro. Esse era um ponto crítico que a gente questionava, que a gente criticava no início do ano. A 6ª goleada seguida do Palmeiras e o 7º jogo em que o Palmeiras aqui no Palestra Itália faz no mínimo 3 gols. Então 3 marcas importantíssimas que ajudam a entender essa boa fase vivida pelo Palmeiras do Abel Ferreira.
E é o time da virada. Palmeiras é o time da virada, a 8ª virada no Campeonato Brasileiro, o time com a maior quantidade de viradas no Brasileirão 2025. O Fluminense é o segundo. O Fluminense tem 5 viradas, o Palmeiras chegou a 8. A gente tem que destacar esse Palmeiras, o fator psicológico desses jogadores, que não só aqui no Palestra Itália, no Allianz Parque, mas recentemente também conquistaram uma vitória e tanto no estádio do Morumbi, no clássico Choque Rei, que parecia perdido 2-0, que também derrotaram o River Plate pela primeira vez na história da Sociedade Esportiva Palmeiras lá no Monumental de Núñez. Resultados importantes. 2 assistências do Alan, cria da academia, tem que ser destacado. O Alan deu 2 assistências por aqui e era aniversário do pai dele e dedicou o gol ao pai. Foi um momento bem especial aqui na zona mista do Allianz Parque. Palmeiras 5, Red Bull Bragantino 1. Verdão que tem esse mês de outubro decisivo, porque vai enfrentar o Flamengo no Maracanã neste domingo às 4 horas da tarde. Depois tem a LDU, jogo de ida da Libertadores, que não se sabe se vai ser no Equador, ainda está para ser definido por conta de tensões por lá, políticas, enfim. Assim como a final da Libertadores também não está garantida no Peru, pode acontecer alguma reviravolta. Aí o Palmeiras tem a LDU, o Flamengo, LDU, Cruzeiro e LDU de novo. Então até o fim do mês e a partir de agora, né? A partir de agora todo jogo, né, é uma decisão para o Palmeiras. Todo jogo vai ser uma final e de novo com a participação da torcida. Os 25 mil ingressos que foram colocados à disposição foram esgotados pela torcida do Palmeiras, que está presente nos bons momentos e nos momentos ruins também. No ano passado o Palmeiras é eliminado, cabe lembrar isso. Até o Abel Ferreira falou na última... O Palmeiras pode protagonizar uma das maiores movimentações do futebol brasileiro nos próximos anos. A presidente Leila Pereira estuda uma operação para tentar repatriar Gabriel Jesus, atualmente no Arsenal, já na janela de transferências de 2026. A ideia é trazer o atacante revelado na base alviverde de volta ao clube onde se tornou ídolo e conquistou o coração da torcida. O plano, no entanto, esbarra em um obstáculo significativo: o alto valor de mercado do jogador. Estimado em cerca de 215 milhões, Gabriel Jesus é considerado peça importante no elenco do técnico Mikel Arteta, o que torna a negociação complexa. Mesmo assim, Leila acredita que o projeto esportivo e o apelo emocional podem pesar a favor do Palmeiras. Desde que assumiu a presidência, Leila Pereira tem mostrado disposição em investir pesado para manter o Verdão competitivo em todos os torneios. Contratações de impacto, como Dudu em 2021 e reforços de peso nos anos seguintes, já demonstraram sua ambição. A chegada de Gabriel Jesus seria, sem dúvida, o maior golpe de marketing e de reforço técnico da sua gestão. Internamente, o Palmeiras sabe que a operação exigiria criatividade financeira. A ideia inicial seria buscar parceiros comerciais e investidores, além de explorar o retorno de imagem e engajamento que o ídolo traria. A presença de Gabriel Jesus, campeão brasileiro em 2016 e prata olímpica no mesmo ano, também teria grande peso para o torcedor e para o projeto global da Sociedade Esportiva Palmeiras. Do lado de Gabriel Jesus, a vontade de voltar ao clube onde tudo começou nunca foi escondida. Em entrevistas anteriores, o atacante já mencionou o carinho que mantém pelo Verdão e o desejo de retornar no momento certo. Com 29 anos em 2026, o jogador estaria em plena forma para liderar o ataque palmeirense e disputar títulos importantes. No Arsenal, o camisa 9 tem alternado bons momentos com períodos de lesões, o que pode facilitar uma saída caso o clube inglês opte por reformular o elenco. Ainda assim, os londrinos não devem liberar o jogador por menos do que o valor estipulado, exigindo uma proposta robusta para liberar o brasileiro. Enquanto isso, a torcida palmeirense já começa a sonhar. O retorno de Gabriel Jesus seria um marco simbólico, o reencontro entre o ídolo e o clube que o revelou ao mundo. Caso Leila Pereira consiga viabilizar a negociação, o Verdão não apenas reforçaria seu elenco, mas reafirmaria seu poderio econômico e emocional no cenário do futebol brasileiro. E você, torcedor, o que acha da situação de Gabriel Jesus? Deixe sua opinião nos comentários.